Muito bem, estamos aqui mais uma vez em Balneário Camboriú, aqui começando, dando início aos trabalhos um pouco atrasado, um pouco com os problemas técnicos ainda, mas recebendo essa pessoa, essa amiga, essa pessoa super especial, esse conteúdo ao nível do Radiocast de sempre, né? E, enfim... Não, muito bom. Primeiro porque a gente está aqui dando o start, né, na Jabro. Mais um congresso que a gente traz o Radiocast. Eu acho que esse projeto é extremamente importante para a gente levar conteúdo para quem não pôde estar aqui no congresso, né, para as pessoas que não estão conectadas ainda, para o pessoal que ainda não conhece os profissionais que a gente traz aqui, que são sempre profissionais super relevantes, né, pessoas que têm muita coisa legal aí para compartilhar, para contribuir para a radiologia odontológica, e uma felicidade enorme mais uma vez estarmos aqui, né, apresentando esse podcast. Vai ter muita coisa legal, mas acho que o mais importante é a gente falar agora, neste momento, deste podcast que estamos abrindo, tendo a felicidade e a honra de ter a Karine Pinheiro aqui, veio exclusivamente participar desse podcast. Para sentar nessa mesa, olha a moral, hein? O Radiocast está cada vez mais importante, né? Até porque a gente já anda aqui nos bastidores da Jabro e todo mundo, e vai ter o Radiocast, tá ficando parecido com queijo, tipo assim, viu? O Radio Memory tem que ter queijo e tem que ter podcast, hein, doutora Karine? Exatamente. Já põe aqui na mesa, já. Agora a gente vai ter que trazer um queijo pra mesa do podcast. Eu acho uma ótima ideia. Eu acho uma ótima ideia, que às vezes a gente fica aqui numa correria, não dá nem tempo de comer. Mas, enfim, eu acho que vamos apresentar a doutora Karine Pinheiro primeiro, que é radiologista, patologista, é uma profissional, assim, que eu tenho grande felicidade de trazer ela aqui. Quando a gente falou do Radiocast esse ano, eu já falei logo que a gente traria ela, porque estamos aqui na tua região, né, Karine? Isso. Foi um dos primeiros convites que a gente fez, né? Justamente porque tá aqui na região também. E porque a Karine, ela é sócia praticamente do meu curso lá da Arte da Tomo, o curso de tomografia que eu faço. Todas as turmas Karine está, porque é muito relevante toda a bagagem, né, Karine, que você traz com essa visão que você tem da radiologia dentro da patologia. Sim. Eu vou passar a bola para você, mas antes disso eu queria falar que, assim, eu admiro a Karine não só como uma profissional, mas como uma pessoa sensacional. Eu sempre te falo isso todas as vezes que eu tenho oportunidade. Bom demais. Eu acho que é muito relevante a gente elevar mesmo os profissionais que a gente admira, e principalmente as mulheres, né? Legal. Figura constante aqui nos eventos da Abro, a gente sempre com certeza. encontra por aí. Pois doutora Karine? Maravilha. Então, Karine, eu queria começar a pergunta com uma extensão aqui da sua apresentação, que é dizendo por que você escolheu fazer patologia e radiologia, qual foi o processo, qual foi a caminhada. Eu acho que isso pode inspirar muita gente que está assistindo a gente por aí. Maravilha. A entender esse processo. Perfeito. Primeiro, obrigada por estar aqui. São dois grandes amigos. Não só a Luíse, né? Mas o Thiago também, e a Radio Memory, né? Que quem é radiologista e não tem a Radio Memory no coração, bom sujeito não é. Então, a minha formação ela é bem peculiar, né? Porque eu me formei em odonto na Federal de Santa Catarina. Hoje eu tenho o meu consultório e a minha clínica de radiologia em Florianópolis. E eu entrei para odonto para ser o que eu sou hoje. Eu entrei para odonto para fazer diagnóstico. Então, tudo que era relativo ao diagnóstico sempre me interessou, né? Mas eu comecei pela patologia. Eu fui a primeira patologista bucal de Santa Catarina, e por conta dos diagnósticos, a patologia me levou para a radiologia. Foi um processo, acabou que sendo natural, né? Então, primeiro eu fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na USP São Paulo, em patologia. Fiz na medicina, inclusive, também uma parte dessa formação. E depois eu fui fazer especialização em rádio, lá em São Paulo também. E aí eu estava vindo para cá, para participar do podcast, pensando nos amigos queridos que iria encontrar aqui no congresso, e me lembrei de uma coisa muito legal, que foi a professora Naira Baratieri, que foi a primeira professora que me despertou para o diagnóstico na disciplina de radiologia, e ela comentou sobre o congresso da SOB, que hoje é SOBEP, né? Na época. E foi o primeiro congresso de diagnóstico que eu fui, foi através do convite dela, que é radiologista. Então, foi na disciplina de radiologia
que eu me encantei por esse universo e aí a patologia acabou entrando primeiro. E as duas se complementam, né? Que é o grande, acho que é o grande barato, exatamente, né? Eu ia falar sobre isso agora, né? Acho que é importante a gente falar sobre essa complementação que a gente tem em radiologia e patologia. Talvez a maioria das pessoas que estejam assistindo aqui a gente sejam radiologistas, né? Sim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre essa... A gente sempre tem, quando a gente encontra uma patologia no exame, né? A gente sempre tem o como proceder, né? Que é tipo assim, Sim. eu vou dizer pro dentista ali o que ele pode fazer e o anatomopatológico sempre aparece ali. Eu queria te perguntar algo que eu acho que pode ser muito útil, que é quando indicar. Sim. Tu diz o exame anátomo-patológico. Olha, se eu fosse fazer ao pé da letra, né, aquilo que está na literatura, aquilo que diz o livro, né, seria sempre. Porque a gente sabe, isso está na literatura, que o diagnóstico definitivo das lesões, ele é pautado no exame anátomo-patológico. Agora, é claro, isso na prática, né, no dia a dia, como eu não sou uma patologista e uma radiologista de dedo seco, né, eu tô na frente de combate também, em consultório e etc. Então, a gente entende que em algumas situações isso não é factível, assim, não entra, né. Eu acho que vai depender muito de alguns fatores, né. Primeiro, obviamente, do tipo de lesão. Existem lesões que, mesmo benignas, implicam em recidiva, implicam em infiltração nos tecidos, reabsorção de dentes. Então, apesar de serem diagnósticos benignos, eles têm consequências, né? Então, acho que esse seria um ponto. Os diagnósticos com suspeita de malignidade, obviamente, mas esses são mais claros, né? E também fatores de faixa etária, por exemplo, né? Então, eu acho que se você tem uma criança ou você tem uma pessoa já de mais idade, os extremos principalmente, você não pode bobear de deixar passar, de repente, uma lesão que aparentemente, radiograficamente, não te dá nenhuma suspeita de mais agressividade, de um comportamento mais... aí eu optaria por esses dois extremos. Mas, regra geral, todos, né? E, felizmente, o comportamento em relação à biópsia e o exame anátomo-patológico mudou bastante já, né? Ainda tem alguma resistência, alguma questão, mas já mudou bastante. Quando eu comecei, eu fui, imagina, a primeira patologista em Santa Catarina, então era muito difícil convencer os colegas, tinha muito material que era jogado fora, né? E, obviamente, isso trazia consequências não só para o paciente, mas para o profissional também, por conta de negligência, esse tipo de coisa. Claro, e uma oportunidade tão grande de você manter esse aprendizado constante, né? De não só jogar o material fora, mas levar ele para uma biópsia e ter certeza do que é aquilo ali. Exato. E trazer isso na tua bagagem ao longo da tua experiência profissional, né? Sim, com certeza. Mas E essa conversa, né, dos colegas que são complementares, o clínico, o anátomo-patológico e o radiográfico. Então, a gente se conversar para justamente... É um quebra-cabeças, né? Sim. Se faltar uma peça, vai ficar incompleto. Sim, sim. Então, acho que esse é o grande barato. Eu, na minha prática profissional, acabo sendo a pessoa que vê o paciente, faz a biópsia, faz a tomo, lauda a tomo e ainda senta para ver a lâmina. Acabou que eu fui gulosa. Eu acho isso sensacional, porque assim, não são muitos profissionais que têm formação toda completa, essa né? formação e quão importante ela é. E eu lembro que uma vez você me falou sobre... A gente fala muito desse caminho que a gente falou agora, né? Do radiologista pedir o anátomo-patológico, mas eu lembro que você já comentou da importância que é para você, como patologista, de fazer o caminho contrário também, Sim. de acessar a imagem. Sem dúvida. Inclusive, assim, ó, na patologia, a gente tem duas etapas, né? A macroscopia, que é a etapa onde a peça da biópsia chega no laboratório, você olha ela, você mede, você corta. Isso é a macro, que a gente chama. E a parte microscópica, onde eu vou sentar para ver a lâmina. Todo tecido ósseo ou tecido intraósseo
mineralizado, para a patologia, ele corresponde à etapa de macroscopia. Porque quando eu receber um tecido, que principalmente os tecidos mais mineralizados, dente, estrutura óssea, ainda que tenha com algum material de cápsula cística ou junto, mas eu tenho um tecido mineralizado ali. Eu não consigo fazer os mesmos procedimentos que eu faço numa peça macroscópica de tecido mole. Então, na patologia, a gente considera a etapa importantíssima da macroscopia o exame radiográfico. Então, eu não vou laudar nenhum tipo de lesão intraóssea se eu não tiver acesso à imagem. No meu caso específico, como eu sou radiologista também, e eu laudo também, né? Já laudei muitos anos para fora, né? Hoje eu laudo para minha própria clínica, sempre com o apoio da Radiomemory, diga-se de passagem. Mas, então, hoje eu, às vezes, peço DICOM. Falo, olha, eu tô aqui com uma peça, tal, faz o seguinte, me manda o acesso ao DICOM que eu quero rodar. Que o meu olhar de patologista vai enxergar algum detalhe importante que é diferente muitas vezes do que vem no laudo. Sim, né? sim, com certeza. Eu acho muito legal na radiologia que a gente vê nessa conversa que vocês estão tendo assim, que a radiologia ela é realmente um hub, né? Que liga todo mundo. Sim. Todo mundo passa por ali e ela faz essa ponte entre os profissionais e acaba sendo também além desse hub, ela acaba sendo quem leva a tecnologia, né? Ela que Sim, com ela que certeza. faz enfim, que acaba colocando tecnologia no processo. Tá Então, na vanguarda, com certeza. a radiologia, eu vejo muito isso na radiologia, eu acho muito legal isso. Antes dos primeiros, né, antes das tecnologias estarem muito bem implementadas dentro dos consultórios odontológicos, hoje a gente vê vários, né, profissionais aí que têm todos os equipamentos dentro da sua clínica. Mas antes disso chegar dentro dos consultórios, ela já chega pela radiologia. Com certeza. Então, isso é muito vantajoso, né? Acho muito legal você ter trazido essa informação da relevância para você enquanto patologia da radiologia. Sim. Você sabe que também uma coisa que me veio agora em mente, na época da pandemia, eu já trabalhava há pelo menos uns 10 anos à distância. Porque tanto a radiologia traz, isso que tu falou é fato, né? Na odonto, sem Sim. dúvida, a tecnologia chega primeiro através da radiologia. Inteligência artificial, os primeiros que eu vi foi vocês, né? E a radiologia tem como pro dentista, ela é a referência disso. Sim, com Quando certeza. ele vai buscar, ele vai lá, Ele né, na vai lá. radiologia. Os tomógrafos, tudo, né? E a patologia, ela também tem um pouco essa característica, mais até na medicina do que tanto na odonto. Então, quando veio a pandemia, eu já fazia telepatologia e já fazia teleradiologia. Então, até a minha rotina na época ali, profissional, aquela correria de fechar consultório, todo aquele estresse que houve específico, fora o drama em si, né? Que isso nem tem o que falar. Então, para mim, foi muito natural manter a minha rotina de laudos, tanto da patologia quanto da radiologia, porque para mim já era uma coisa normal. Assim como hoje eu já utilizo inteligência artificial de uma maneira muito tranquila e rotineira. E de repente o dentista, o clínico não tem tanta familiaridade e acaba chegando através da gente. Né? Eu comentei sobre essa última aula, inclusive eu comentei sobre inteligência artificial com as meninas. Ai, que legal. Então, pois é. Traremos mais novidades em breve. Oba! Não duvido. Vocês sempre estão na vanguarda. Isso aí. A gente está trazendo agora um aqui também para uma super novidade que a gente está lançando pro dentista, no IDOC, né? Recurso de inteligência artificial agora pro dentista. Legal. Então a gente tem muito esse foco também do resultado, né? Da experiência do dentista, de melhorar o IDOC, de ter de que o IDOC seja realmente um consultório virtual para ele. Sim. E agora com inteligência artificial também. Então, quem quiser conhecer, venham no stand de Radiomemory. Né? E eu acho, então, que nós já estamos aqui mais ou menos finalizando nosso tempo.
Ah, a gente, Felizmente, na porque verdade, passou correndo. na verdade, a gente teria aqui mais tempo para falar um monte de coisa, né? Mas a gente quer fazer os episódios mais, assim, enxutos para não ficar maçante também, né? Para quem estiver assistindo. Sim, ficar mais objetivo, né? Deixar um gostinho de quero mais. sim. E aí, assim, eu acho que não pode deixar de perguntar é o seguinte: uma pergunta que eu sempre faço, né, para todo mundo, que é: qual o impacto da Radio Memory na sua vida profissional, na sua história profissional? Como que você enxerga a gente, doutora Karine? Como que a gente Olha, já te ajudou? essa é muito fácil, assim, né? Primeiro porque vocês são queridíssimos, né? Todos da equipe, sempre. A gente sempre se encontra nos congressos. Mas eu acho que, assim, eu destacaria duas coisas que eu acho realmente sobre a Radio Memory em si. Primeiro, a vanguarda, né? Todas as inovações, o próprio RadioCast, né? É um exemplo. Quer dizer, vocês têm sempre um passo à frente, né? Do ponto de vista de tecnologia, de ideias, de inovação na radiologia odontológica. Isso é fato concreto. Agora, o segundo ponto, que é o que eu acho, assim, sensacional, e para mim, especificamente, que lido com diagnóstico, né? Que lido, às vezes, com diagnósticos muito sensíveis, onde um erro de imagem, um erro pode implicar em questões muito sérias para o paciente, é esse lado humano, assim, o lado de realmente preocupação com os clientes, chamar pelo nome, né, atender. Eu não tenho assim nada para dizer. Eu sempre fui muito bem atendida, sempre vocês fazem questão de estar presentes, de ter esse carinho, Sim. né? Acho que o fato de ser mineirinho, ajuda. Com certeza. A gente tem um foco muito específico em radiologia odontológica e odontologia, né? Diferente de muitas empresas que acabam buscando outros mercados e tudo. A gente não. A gente tem um propósito, tem assim um foco muito forte. Então, é por isso que eu acho que isso influencia muito em a gente estar sempre na frente, né? Sim, com certeza. A gente está sempre buscando um jeito de melhorar a vida do radiologista, de melhorar a clínica de radiologia, de melhorar a experiência do dentista, do paciente. Então, isso é o nosso foco. Eu acho que assim, quando eu fiz na minha clínica lá, a gente fez o planejamento estratégico até 2027, né? E nesse planejamento estratégico, a gente tinha lá 3 caminhos. Você quer ir por produto, quer ir por serviço ou quer ir por atendimento. Na verdade, você precisa de uma empresa, você precisa dos 3. Sim. Atendimento, produto e serviço, né? Mas no nosso caso específico lá, a gente optou muito pela questão do atendimento. Sim. E eu acho que vocês acabam englobando as 3 coisas, né? Vocês têm produtos muito bons, serviços muito bons e o atendimento mineirinho. Que ótimo, minha amiga. Bom demais da Bom conta. saber. Eu acho que só vou fazer mais uma última perguntinha rápida, Bora lá. porque eu acho que é muito importante. A Karine está cheia de projeto novo, muito legal, de diagnóstico. Então, eu queria que você falasse brevemente aqui sobre o seu projeto, convidasse o pessoal que está aí para, né, Bora participar. lá, vamos lá. Eu tô agora o mais novo bebê, né, de tudo que eu faço, né? Eu dou curso, dou mentoria, enfim, tanto para radiologistas quanto para dentistas de maneira geral. Mas eu criei o Clube do Diagnóstico, que é justamente a ideia de criar um espaço voltado a tudo que envolve o diagnóstico, né? Desde a parte clínica, a parte laboratorial, a parte da radiologia também. A ideia é para qualquer dentista. Porque o que eu tenho sempre percebido, né? O ano que vem eu faço 30 anos de formada. E ao longo desses anos, eu fui percebendo nos Formou últimos... logo que a Radio Memory nasceu, Aí, então, ó, tá ali vendo? junto, né? Eu sou praticamente da casa. E o que eu percebi nos últimos anos, a Odonto tomou alguns caminhos de se distanciar um pouco da essência da odontologia, que é o diagnóstico, né? Não importa qual é a tua especialidade, tudo começa pelo diagnóstico e a partir daí um planejamento e um tratamento, né? E esse diagnóstico envolve clínico, radiográfico e laboratorial, né? Então eu comecei a pensar o que eu posso fazer com a minha contribuição de criar o Clube do Diagnóstico para que qualquer dentista de qualquer especialidade possa começar a se diferenciar profissionalmente, parar de ser vendedor de procedimento
parar de vender dente isoladamente, começar a lembrar que nós somos, antes de mais nada, profissionais da saúde. Sim. Então, essa é a ideia do Clube do Diagnóstico, é ter conteúdo lá, não só sobre lesões, sobre diagnóstico especificamente das nossas especialidades, mas como que o dentista de qualquer especialidade pode incluir o diagnóstico clínico, radiográfico, laboratorial na sua conduta e, com isso, se diferenciar no mercado. Essa é a ideia. Estou bem contente. Então, deixa aí pro pessoal onde que eles podem encontrar você, o Clube do Diagnóstico, E eu tudo. sou maior seguidor lá É, no ele é canal, seguidor. faço, adoro. Ele me vê lá no sítio. Sim, adoro. Então, o canal mais fácil, sem dúvida nenhuma, é o Instagram, né? O @doutora, que é o DRA, abreviado, né? Doutora Karine Pineira. Manda um direct, diz que vim pela Rádio Memory, que eu vou tratar como Boa. se fosse filho. A gente vai Muito bem. tentar botar ali o link também no. na Isso, descrição pode do colocar vídeo. lá. Sim. Mas é a E doutora agora é Karine uma época- Pineira. Pineira. Mas fala Pinheira, né? É, porque é espanhol, Pineira. né? Karine Pineira, eu acho que talvez coloquem aqui na descrição do A gente vídeo. vai colocar. E agora a gente está em novembro, né? Agora vem Black Friday, então é uma boa época para aproveitar. Tem uma super novidade também, que já, eu não sei se podia falar, mas eu vou falar igual assim, que é o aplicativo. Eu desenvolvi Olha! um aplicativo do Clube do Diagnóstico mesmo, Olha, Descomplicando não, isso é as muito Lesões legal, Bucais. Isso é muito legal. Em breve até já vou divulgar, tô divulgando aqui em primeira mão. Nem perguntei Olha pra minha equipe só. se eu podia, mas agora já foi. Agora já Radiocast- Mais uma vez o Quem guarda Radiocast segredo é trazendo em baú, primeira cara. mão as Aí, ó. informações aqui para Vai ter o aplicativo, que a ideia é descomplicar o diagnóstico das lesões bucais e acessar o diagnóstico para qualquer dentista. Ai, que maravilha. Fiquei bem. super feliz. Parabéns. Valeu. Parabéns 1000 vezes pelo seu projeto. Muito obrigada por ter topado participar aqui com a gente. Você que tem um outro compromisso Uma honra em pra outra gente. É, eu tô cidade. seguindo Karine viagem. tá seguindo viagem, parou aqui para gravar com a gente. Mas muito obrigada por participar aqui com a gente. Muito Valeu. obrigada pela Sempre muito bem, contribuição que você entrega para a radiologia, para a patologia, para o diagnóstico, para o paciente e pela inspiração para nós. Ah, linda. Obrigada. Valeu, Obrigado, gente. doutora Valeu. Karine. Obrigadão. E é isso, pessoal. Aguardem já.